Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, dia 13/10. Espero que vocês estejam bem. E antes de começar a nossa aula, vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Nono ano A, nono ano B. Seja bem-vinda, tia Lila. Enquanto vocês estão chegando aqui, pessoal, na sala, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica, tá? Pode ficar à vontade. Lembrando que a gente está trabalhando com correções de exercícios sobre função quadrática ou função de segundo grau. E pessoal, só alertando, tá? Porque a gente vai trabalhar com essa atividade hoje, né? E vocês ainda vão continuar fazendo exercícios amanhã, mais tarde eu vou postar exercícios para vocês fazerem. Lembrando que a gente tem feriado essa semana também. Na segunda-feira e terça a gente ainda trabalha com correção de exercícios e a partir já da próxima semana a gente já vai trabalhar com conteúdo novo, tá bom, pessoal? E aí eu quero que vocês fiquem atentos, tá? Eu vou mandar o cronograma para vocês de aula e no cronograma de aula eu vou marcar uma avaliação para vocês que vai ser para a semana que vem, tá bom? Então, mesmo não sendo essa informação para esta semana, né, da prova, eu vou deixar já, né, nesse cronograma semanal essa informação para vocês se preparando. Qual é o conteúdo, professor? Função quadrática, função de segundo grau, tudo que nós aprendemos até aqui. Tá bom, pessoal? Então, só um momentinho, tá? Enquanto vocês estão se organizando aí, pegue, por favor, a lista de exercícios que foi passada na semana passada e a lista de exercícios da semana anterior, aquela lista gigante de exercícios. Nós vamos trabalhar com essas duas, tá bom? De novo, a lista de exercícios da sexta-feira, né, agora, né, dia 9, aquela que tinham 3 exercícios e a anterior à semana passada. Tá bom, pessoal? É o que a gente vai trabalhar. Se der tempo, a gente vai fazer alguns exercícios extras aqui também, tá bom? Deixa eu só responder o privado aqui enquanto você se organiza. Pessoal, informações aqui, né, de perguntas. 2 perguntas que me fizeram. Professor, você vai corrigir aquela atividade que passou? A atividade de sexta-feira eu vou corrigir agora com vocês. Aquela lista de exercícios que vocês não têm que me entregar, né? É só para vocês treinarem, tá bom? A lista de exercícios avaliativa, que é da quinta-feira, nós vamos corrigir ela na terça-feira, na nossa próxima live. Tá bom, pessoal? Porque aí vocês vão ter hoje ainda para trabalhar a função, amanhã para trabalhar a função, na segunda-feira para trabalhar a função, né? Ou seja, a gente vai estar trabalhando com as correções, tem vários exercícios para corrigir. E na terça-feira a gente vai fazer a correção da atividade da quinta-feira, tá? Do dia 8, aquela avaliativa para vocês, porque aí já vai ficar com o conteúdo revisado para a sua prova, que provavelmente será na quarta-feira. Tá bom, pessoal? É o que eu vou mandar para vocês hoje aí. Se tudo der certo, né? Será na quarta-feira. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Bom, se não tem nenhuma dúvida mais aqui, a gente já vai começar a fazer a correção da lista da semana passada. Tá bom, pessoal? Então, pegue aí a lista da sexta-feira, dia 9. Vamos começar pela questão número 1. Ok? Vamos lá. Compartilhando agora o conteúdo com vocês. Espero que vocês fiquem muito atentos aí. Por favor, façam a gentileza de me dar um retorno. A lista abriu para vocês aí? Por favor, alguém me fala se abriu, por gentileza. Coloque aí no chat para mim, professor. Abriu. Isso. Obrigado, Isabelle. Ok, vamos lá, pessoal.
Vocês estão percebendo, né? A gente vai, avança um pouco e volta um pouco na revisão. A gente sempre, se você observar todos os exercícios que vocês estão fazendo, a gente faz um exercício avançado, depois a gente volta para o exercício teórico. A gente está fazendo isso toda hora, né? Vou ressaltar, na semana passada, alguns alunos me responderam bem assim no privado: professor, eu estou muito satisfeito porque eu estou conseguindo fazer as questões só pela teoria, sem precisar me esforçar no cálculo. E é exatamente isso aí que vai acontecer quando você está entendendo a matéria, quando você está entendendo o conceito da função quadrática. Tudo vai ficando mais fácil, porque as coisas vão fazendo sentido na sua cabeça. Então, a gente está voltando mais uma vez aqui no conteúdo revisional, né, nessa primeira questão. Eu acredito que todos vocês já consigam fazer essa questão aqui. Caso alguém ainda não consiga, preste atenção aqui e vai tirar essa dúvida para sempre. Bom, então vamos lá. Na questão número 1, ele fala assim: qual a parábola abaixo que poderia representar uma função quadrática com discriminante negativo? E aí toma cuidado, pessoal, porque eu poderia não colocar entre parênteses, do jeito que está aqui, essa situação de delta, olha lá o símbolo delta menor que zero. Só falar discriminante, e a gente tem que lembrar o que é o discriminante na função quadrática. Tá bom? Quando você olha isso aqui, você fala assim: professor, eu preciso calcular... Perdão. Não precisa calcular nada. É só a gente entender o seguinte, nós já aprendemos isso. Delta ele tem uma função importantíssima na função quadrática. Quando ele quer saber quem é o discriminante delta negativo, quando a gente olha para a função, é aquele desenho, aquele gráfico que você vai ter o delta negativo, e isso vai fazer... Gente, tem um microfone que não está legal aí. Peço que desligue, por gentileza. E o delta negativo significa que nós não temos nem x1 e nem x2. Tá bom? A gente aprendeu isso lá no passado, né? E delta negativo, que não apresenta x1 e x2, o gráfico ele não corta o eixo de x. Ele não corta o eixo de x, né? E também não toca no eixo de x. Porque para tocar o eixo de x, o delta tem que ser zero. E para cortar o eixo de x, delta tem que ser maior que zero. Então, delta menor que zero é aquele desenho, aquele gráfico que a parábola vai estar flutuando ali no nosso plano cartesiano. Tá bom, pessoal? Então, vamos observar. Letra A. Letra A, aqui o delta é maior que zero, porque corta o eixo de x em dois pontos, x1 e x2. Letra B. Então, a letra A não pode ser. Na letra B, aqui a gente tem delta maior que zero também. Por quê, professor? Porque o gráfico ele está cortando o eixo de x em dois pontos. Ele sobe e desce passando pelo eixo de x. Letra C, vamos observar. Letra C, bom, aqui o gráfico está tocando, e tocar o eixo de x significa que está tangenciando o eixo de x. Então, para essa situação aqui, eu sei que delta é igual a zero. x1 e x2 são iguais. Sobra a D. Ah, professor, então vai ser a D, né? Claro, é a letra D, mas nós vamos analisar também. Olha lá, pessoal. Olha a parábola que está flutuando aqui, né? Entre aspas, né? A gente tem aqui, ó, uma parábola flutuando, significa que aqui ela não está cortando o eixo de x, ela não está tocando o eixo de x ou tangenciando, né? Então, ela é um delta menor que zero. Tá vendo, pessoal? Só com a teoria a gente consegue resolver essa questão. Beleza? Então, aqui, delta, vou colocar para vocês aqui, ó, delta menor que zero, tá? A parábola não corta o eixo de x e não toca, ou seja, tangencia. Tá bom? Então, aqui, resposta correta, letra D. Beleza, pessoal? Então, tá aqui. Professor, precisa escrever tudo isso? Não, isso aqui é só para você saber o que a gente está fazendo. Ok? Vamos lá, seguindo, sequência. Vamos lá. Toma cuidado aqui com essa questão número 2, tá, pessoal? Vamos ver o que está falando aqui. Considere a função f de x igual x² menos 4x mais 3 e responda as questões abaixo. Vamos lá.
E eu já separei para vocês, né? Tem letra A, letra B, letra C. Isso aqui é uma cara de uma prova para vocês, pessoal, tá? Então fiquem bem atentos aqui. Então vamos ver. Os zeros ou raízes de uma função de segundo grau são os valores de x que anulam a função, ou seja, o f de x igual a zero. Quando ele fala os zeros da função, pessoal, a gente já sabe também. Como é que é isso, professor? Como é que eu faço para achar, né, os zeros da função, as raízes? É só igualar a equação a zero, que ele está falando aqui para você, e resolver com delta, com soma e produto, com a ferramenta que você achar melhor. Tá bom? Sendo assim, calculando os x1 e x2, que significam os zeros, tá? Encontraremos o quê? Então vamos lá, bora achar x1 e x2. Né? Para calcular x1 e x2, eu pensei o seguinte, pessoal. Você pode calcular aí do jeito que você quiser. Tá bom? Eu vou calcular usando o delta. Então, o delta aqui que eu já calculei, tá? A gente colocar aqui na fórmula, né? B quadrado menos 4AC, delta vai ser igual a 4. Tá? Ah, professor, estou com dúvida. Pessoal, essa parte a gente já aprendeu a trabalhar, né? Então, achar delta aqui você já sabe. E x1 vai ser igual a quanto? Vamos ver aqui então, tá? Então, deixa eu inserir aqui a fórmula e a gente calcula aqui x1 e x2. Vamos lá. Lembra que Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, beleza? Só peço um instantinho, pessoal, tem um aluno aqui. Só um momentinho. Pronto. Bom lá, pessoal, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Se a gente colocar a função, a gente vai ter aqui, ó, menos o valor de b, que é menos 4, mais ou menos a raiz de delta. Bom, a raiz de delta é a raiz de 4. A raiz de 4 é 2, tá vendo? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter essa situação aqui para ele, né? Deixa eu até tirar daqui, pronto, que é x, né? E sobre 2 vezes a, que é 2. Então, o que vai acontecer aqui? Para o x1, a gente vai ter, vamos ver aqui, ó, 4 dividido para 2, né? Aí, lógico, né? Que é mais ou menos, então menos vezes menos. Então, tenho 4 mais 2 aqui. Vou fazer direto para ficar melhor. Então, tenho aqui no primeiro x1, eu tenho 4 positivo, mais 2, 6 dividido para 2 aqui, a gente vai ter que é igual a 3. Ok, pessoal? Então, já achamos o valor aqui. Né? Bom, se delta é maior que zero, então a gente vai ter x1 e x2 diferentes. Vamos calcular aqui então. Eu só fiz só um produto, perfeito, não tem problema. Tá bom? Então aqui, ó, o que eu vou ter? 4 menos 2, né? 4 menos 2, 2 dividido para 2 aqui, eu tenho que é 1. Pronto, acabamos de achar aí já o x1 e x2. O que eu faço agora, professor? Uai, eu já achei x1 e x2, já está achado aqui, ó, 3, era o que ele queria, tá bom? Ele pediu coordenada? Não. A gente vai precisar de colocar? Vamos ver no decorrer das questões, tá bom? Então, isso aqui já está calculado. O vértice V da parábola é o ponto de máximo ou ponto de mínimo da função. Qual o valor do vértice dessa função? Pessoal, e a gente já aprendeu que para trabalhar com vértice, a gente pode trabalhar x, quando ele quer vértice, ele quer x vértice e y vértice, tá, pessoal? O valor do vértice é x vértice e y vértice. Para trabalhar x vértice, é simples, é só fazer menos b sobre 2a, beleza? Ou fazer a média aritmética das raízes. E a gente já tem as raízes aqui. Então, vamos usar essa relação. Então, vamos lá. Então, x vértice, tá? O x vértice será igual a... Vamos usar essa relação aqui da média aritmética, que é melhor, né, pessoal? 3 mais 1 dividido para 2 aqui, né? Não vai ficar melhor para trabalhar isso? 3 mais 1, 4 dividido para 2 ali, eu tenho que é 2. E o y vértice, professor? Você também tem duas opções de calcular. Quais são elas? Você pode usar a fórmula do y vértice, que é menos delta sobre 4a, ou pegar o valor do x vértice e colocar nessa função aqui.
quando você coloca o valor do x vértice aqui dentro, você acha o y vértice. Tá bom? O que é melhor, professor, nesse momento? Nesse momento, é melhor você calcular com o menos delta sobre o 4A, porque você já tem o valor de delta aqui em cima, que é 4. Então, é melhor trabalhar desse jeito. Então, vou calcular usando essa relação, tá bom? Então, vamos lá. Só um momentinho, pessoal. Pessoal, tentem entrar no horário, porque senão a gente tem que parar a aula aqui, né, para poder fazer a entrada, pessoal. Tá bom? Tente ficar pronto para a entrada no horário certinho. Vamos lá. Usando aqui essa relação, só um momentinho, pessoal, a fórmula desafixou aqui. Vamos lá. Então, a gente vai ter, para essa situação aqui, o y vértice. Então, vamos lá. Y vértice vai ser igual a menos delta sobre 4A. Né? E aí, a gente já coloca aqui a informação. Vamos lá? Então, a gente tem aqui menos... O delta, ele vale quanto? Ele vale 4. Então, eu tenho menos 4 sobre 4A. O A vale 1, então 4 vezes 4. 4 vezes 1, perdão. Tá bom? E fazendo a divisão aqui, menos 4 dividido para 4 igual a menos 1. Beleza, pessoal? Então, nós acabamos de achar aqui o x e y vértice. Tá bom? Então, para essa questão aqui, já está achado. Tá? Vamos ver aqui mais uma coisinha? Vamos ver. Letra C. Vamos ver o que ele está querendo. Ah, qual o ponto do vértice? Então, se é qual o ponto do vértice, o ponto do vértice é uma coordenada. Então, vamos colocar aqui, ó, a coordenada para ele vai ser o 2 e menos 1 aqui para o y vértice. Ok? Beleza? Vamos ver aqui a questão número 3, o que está pedindo para a gente. Questão número 3, não. Questão letra C. Vamos lá. Questão letra C, vamos ver aqui. O gráfico da função está representado no item... Vamos lá. Pessoal, quem fez essa questão letra C aí, qual é a resposta aqui? O gráfico da função está representado no item letra A, B, C ou D. Alguém fez aí? Pode colocar a resposta? Quem fez? Enquanto você está pensando aí, eu vou colocar aqui. Nós já achamos, ó, x1 é igual a 1, ou 3, né? 3. x2 é igual a 1. X vértice é igual a 2. E y vértice é igual a menos 1. Então, a gente tem essas informações aqui. Alguém tem, pessoal, essa resposta aqui da letra C? Alguém sabe responder? Pode colocar no privado. Vamos lá, pessoal. Beleza, já tem uma resposta aqui, tá? Resposta aqui no privado. Ok, o pessoal que me respondeu, respondeu corretamente, tá? 100%, ok. Responderam assim, professor, é a letra A. E vamos pensar aqui sobre a letra A. Será que é a letra A mesmo? Vamos observar? Olha, bom, a gente já aprendeu que se a gente olhar para o gráfico, a gente consegue fazer a análise e achar a resposta. Por quê? Vamos observar uma coisa aqui. Tem que ter x1 e x2. Então, para ter x1 e x2, o gráfico está cortando em 2 pontos. Vamos ver. Ok, a gente já sabe disso. Todas estão cortando em 2 pontos. Então, ainda não dá para analisar. Vamos pensar em uma outra coisa. A parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo? Vamos ver. Bom, o A é positivo, então a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, a gente pode eliminar a letra B, que está com concavidade voltada para baixo, que isso aqui não serve para a gente, e pode eliminar a letra C, porque está com concavidade voltada para baixo. Então, letra B e C não podem ser. Vamos observar a letra A e a letra D. Está cortando em 1 e 3. Ah, mas embaixo também, professor, na letra D. Não, na letra D está cortando em menos 3 e menos 1. Então, portanto, pessoal,
A letra A é a correta, porque o gráfico passa aqui ó, no eixo de x em 1, que é o x1, e no eixo de x no 3, que é o x2. E além disso, o gráfico corta o eixo de y no 3, que é o valor de c da nossa equação. Vamos observar? Olha lá. O valor de 3. Então, é aqui que vai cortar o eixo de y. E para essa coordenada, a gente vai ter 3, não, vai ter 0 e 3. 0 para x e 3 para y, ok? Então, pronto, a resposta correta aqui é a letra A, tá? Então, resposta correta, a letra A. Resposta, letra A, tá bom? Vai ficando ligado aí que a sua prova tem esse tipo de questão. Beleza? Seguindo, pessoal. Vamos lá. E agora, pessoal, como é que a gente vai fazer? Vamos observar. Dada a função quadrática f de x igual a menos x quadrado mais 6x menos 9. Determine. Galera, se liga aí, tá? Vou parar um pouquinho aqui para fazer uma entrada de novo. Vamos lá. Vamos lá. Se a parábola, ou melhor, né, se a concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo. Pessoal, essa parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo? Quem responde aí? Pode colocar no privado. Letra A, concavidade voltada para cima ou para baixo? Olha para a função, pessoal. Vamos lá, todo mundo já tem condição de responder essa questão. Vamos lá? Vou começar a pedir aqui no chat. Só um instantinho que deixa eu abrir aqui. Eu vou começar a pedir a resposta. Vamos lá. Vamos pedir orientado aqui para os alunos, então. Vamos lá para vocês participarem. Vocês estão muito tímidos. Vamos lá? Deixa eu dar uma olhada aqui nos participantes para a gente fazer com todo mundo aqui. Vamos lá? E aí pode me responder aqui no privado, não tem problema. Ana Luísa, nono ano A. Responde para mim, Ana. Essa parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo? Só um instantinho, tá, pessoal? Só um instantinho, tá, pessoal? Só um instantinho, tá, pessoal? Estou conversando com os alunos aqui. Vamos lá, pessoal. Ó, todo mundo aqui, vou chamar pelo nome agora, tá? Calma que tá chovendo respostas aqui no privado. Calma aí, pessoal, só um instantinho, tá? Estão me dando explicações teóricas aqui profundas. Isso aí, estou gostando de ver. As respostas que eu estou recebendo aqui estão corretas, tá? Mas calma aí que estou conversando com os alunos.
Então tá, pessoal, vou pegar a resposta de outra pessoa aqui, tá bom? A Ana deve ter tido algum problema lá, ela não consegue me responder aqui, tá? Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um aluno. Vamos lá, pessoal. Sem vocês aqui a aula não vai acontecer, né? A gente precisa de vocês aqui para a gente trabalhar, tá? Isso. Isadora, do nono ano A. Isadora respondeu assim, eu estou escolhendo uma resposta aqui, tá, pessoal? Tem várias respostas aqui. Então, a Isadora falou assim, professor, é concavidade voltada para baixo. Isso, tá? E aí, isso aí, Isadora, está correto, tá bom? É a letra, ela tem concavidade voltada para baixo, tá bom? E a Isabelle Faco, ela complementou, professor, o A é negativo, então se o A é negativo, concavidade voltada para baixo. Parabéns, pessoal, quem está respondendo aí, estou percebendo que está prestando bem atenção na aula, tá? Isso aí, muito bem. Então ela tem, ó, concavidade voltada para baixo. Isso aí, tá? Por que que isso acontece? Vou colocar aqui também para a gente aprender. Vamos lá. Porque o valor, porque o valor de A é negativo, tá bom? Vou colocar mais aqui ainda, ó. A é igual a menos 1. Então, se você observar, então, ó, A é igual a menos 1, tá bom? Vou perguntar mais para vocês, tá, pessoal? Vou chamar pelo nome aqui, tá? Ok? Tá tranquilo, Ana. Ana tá falando aqui que a internet dela não tá muito boa. Tá tranquilo, Ana, tá? Só fica ligadinha aí na aula, tá? Vamos lá? Isso aí, Ronald. Certíssimo o seu comentário. Valeu. Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Letra B. Os zeros da função. Como é que a gente vai conseguir os zeros da função? E aí? Os zeros da função, pessoal. Quem coloca aí para mim? Duda Aguiar. Duda Aguiar, os zeros da função é x1 e x2. Qual o valor que você achou aí? Duda Aguiar fez? x1, x2. Pera aí, Duda foi buscar lá, tá tendo complicação aqui. Quem me responde, pessoal? x1 e x2 deu quanto aí de vocês? Quem for mais rápido aí? E aí, pessoal, zeros da função, quem é que me dá a resposta? Amanda aqui, o nono ano B. Os zeros da função, qual que você colocou? Alguns alunos estão falando aqui que estão sem o material aí, tá? Tudo bem, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Para a próxima aula, esteja com o seu material em mãos aí, porque pelas respostas que eu estou recebendo aqui, vocês só estão conseguindo acompanhar a aula, vendo aí na tela. Vocês não estão conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ok. Tá? Então, para a próxima aula, vamos pegar o material, vamos fazer a resolução no caderno, porque aí quando a gente estiver conversando aqui na live e eu perguntar, você já vai olhar para o seu caderninho aí
quando for responder a questão, não responda no seu computador ou no seu celular, no tablet, responda no caderno. Pegue a atividade, né? Quando você estiver resolvendo, dá uma olhada para a tela e aí na hora de resolver, coloca lá, questão número 1 do dia tal. E aí quando a gente fizer a aula, porque eu vou perguntar para vocês aqui na aula, até para saber se vocês estão conseguindo compreender. Porque se a gente tiver esse feedback, eu também sei o tipo de prova que vocês estão preparados para fazer. Tá bom? E também saber se vocês já estão preparados para a prova. Tá bom, pessoal? Então, eu vou entender que a maioria está sem o material. E a gente vai continuar a sequência aqui para não perder tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Ok, beleza, Duda, não precisa de responder não. Duda está lá procurando o caderno dela, está abrindo um arquivo. E ela fez no arquivo dela, é isso que eu estou falando, galera. Quando for resolver a questão, resolva no caderno, porque aí você vai ter condição de olhar. Ou então você tem que ter duas plataformas, né? Uma para acompanhar a aula e a outra para conferir ali do lado. Como muitas pessoas não têm isso, faça no caderno a resolução, para a gente poder perguntar aqui na aula e você ter o material, tá bom? E não fique com vergonha, professor, eu estou sem o material aqui, você tem que falar, senão a gente fica parado aqui esperando sua resposta e, né, a aula não vai render, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, a letra B quer os zeros da função, ele quer saber o valor de x1 e o valor de x2. Se você calculou aí, né, usando delta para começar seu cálculo, você viu aí que delta para esse cálculo aqui vai ser igual a zero. Então, delta é igual a zero. Então, x1 e x2 são iguais. Eles são iguais. E aí, já calculando aí o x1 e x2 para vocês, tá? A gente vai achar o valor de 3. Então, x1 vale 3, x2 vale 3 também, tá bom, pessoal? Então, na letra B, ele quer saber os zeros da função, então vai ser essa a resposta, tá bom? Vamos lá. É para colocar o ponto, professor? Aqui não está pedindo, mas vamos observar que na letra D está mandando esboçar o gráfico. Então, para esboçar o gráfico, a gente tem que ter coordenada. Então, fique atento, porque a questão ela pode não te pedir o ponto na questão na letra B, mas quando ele te pedir para fazer o gráfico, você vai ter que ter o ponto. Então, a gente já vai escrever esse ponto aqui, tá bom? Então, vamos lá. A coordenada é um valor de x e um valor de y. Então, vamos ver. x1 e x2 são iguais. Então, a gente vai ter um ponto só. Então, vai ser bem assim. 3 para x e 0 para y. Ponto. Porque se você fizer repetido, vai ficar assim, 3 e 0. Tá vendo, pessoal? Então, não tem necessidade de fazer isso, ok? Então, vamos lá. Na letra C, o vértice V da parábola definida pela função. O vértice é x e y vértice. Aí, vamos pensar uma coisa que é bem fácil aqui, tá? O x vértice, pessoal, pode ser adquirido pela média aritmética dos zeros da função. Então, eu faço x1 mais x2 dividido para 2. Aí eu vou ter x vértice, tranquilo de calcular. Então, vamos lá. Então, para a questão letra C, como ele quer saber o vértice, então vamos calcular aqui, tá bom? Então, vai ser bem fácil. Deixa eu colocar aqui a fórmula. Que vai ser assim, ó, x vértice vai ser igual a x1 vale 3, x2 vale 3. Dividido para 2 aqui, então eu tenho 6 dividido para 2, que vai ser, né, igual a 2 aqui, tá? Então, 3. 3 e 3 são x1 e x2, tá? Dividido para 2 aqui, então a gente vai ter 3 aqui, beleza, pessoal? Pessoal, e como que eu vou fazer para adquirir o y vértice? Olha, eu posso pegar o 3 e colocar dentro da função, né, aqui dentro, ou pegar o valor de delta, que a gente já tem que é 0, e fazer menos delta sobre 4a. E é o que a gente vai fazer porque está mais fácil. Então, vamos lá. Y vértice vai ser igual a menos delta, e aí você observa, tá, que o delta ele vale 0, então eu tenho menos 0, dividido para 4 vezes, vamos observar o valor de A, A é menos 1, então 4 vezes menos 1. Não precisa, pessoal, de calcular, porque como o delta é 0, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 0 dividido por alguma coisa, então vai dar 0, tá bom? Isso. Qual que é a coordenada dele? A coordenada dele vai ser 3 para x e 0 para y. Pronto, isso aqui eu acabei de calcular. Tá bom?
O que mais que ele quer saber da gente aqui? Só um momentinho que tem gente querendo entrar na sala. Ok. O que mais a gente pode determinar daqui dessas informações, pessoal? Vamos observar. X vértice, Y vértice, ok. Esboce o gráfico. Vamos desenhar o gráfico. Pessoal, para desenhar o gráfico, a gente vai precisar de saber onde o gráfico corta o eixo de Y. Então, nós vamos colocar essa informação aqui também, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui um espacinho. Vou anotar aqui mais uma coisa para a gente. Aqui, ó, vou inserir mais uma informação. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Fica ligadinhos, tá? Onde... Ah, não pediu, professor? Não pediu, mas a gente vai precisar. Onde o gráfico intersecta o eixo de Y, tá bom? Vai ser aonde? É o valor de C da minha função. Vamos observar lá no alto. Vamos lá. O valor de C é menos 9. Então, ele vai cortar 0 para X e menos 9 para Y. Pronto, eu tenho essa coordenada, esse ponto aqui para o meu gráfico, para o meu esboço no gráfico, tá bom? E como é que vai ficar o desenho, professor? Vamos observar, galera? Vamos lá. Vamos lá. Eu já fiz o gráfico para vocês aqui e o nosso gráfico vai ficar desse jeito aqui. Observe comigo. Ele tem concavidade voltada para baixo porque o A é negativo. Então, já está aqui. Observe que o gráfico ele não corta o eixo de X. Por que não corta? Porque delta é igual a zero. Ele tangencia ou toca o eixo de X, como está aqui. Em que ponto? No 3 e no 0. Então, o gráfico ele vai subindo, vai passar pelo C da minha função, que é menos 9. E esse ponto aqui vai ser 0 para x, menos 9 para y, tá bom? Sempre onde cortar o eixo de x, o 0 é para y. Quando cortar o eixo de y, o 0 é para x. Aí é o contrário. Então, aqui, cortou em menos 9, em y, 0x. Bom, subiu, chegou lá no 3, no eixo de x, tocou porque eu só tenho x1 e x2 iguais e ele volta a descer, tá bom, pessoal? Então, o gráfico vai ficar desse jeito aqui, tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui na visualização, tá? Observe, pessoal. Esse aqui vai ser o gráfico da nossa função. Se a gente quisesse analisar mais alguma coisa sobre ele, eu poderia dizer assim, olha, ele tem ponto de máximo ou tem ponto de mínimo, pessoal? Quem pode me responder? Esse gráfico tem ponto de máximo ou ponto de mínimo? Vamos ver quem consegue lembrar da aula passada. Esse não precisa de olhar o material, tá, pessoal? Essa pergunta não está no material que eu estou fazendo agora, tá? Essa pergunta eu estou fazendo agora. Então, se todo mundo olhando para cá consegue me responder, tá bom? Ela tem ponto de máximo ou tem ponto de mínimo? Presta atenção sobre máximo e sobre mínimo, tá, pessoal? Cuidado, tá bom? Ela tem ponto, já tenho respostas corretas aqui, tá? Algumas estão erradas, tá? Vocês têm que pensar o seguinte, a parábola tem ponto de máximo quando ela tem concavidade voltada para baixo. É só você observar uma coisa, tá bom? O que faz ela ter concavidade voltada para baixo? Olha só, ela tem que ir lá no alto e descer para ter concavidade voltada para baixo, ó. Vou mudar aqui, ó. Observe meu desenho no dedo, olha. Gente, isso aqui é o desenho que está ali na tela, que você está olhando. Tá para ter concavidade voltada para baixo, o A tem que ser negativo. Mas olha aqui, pessoal, aí ela está aqui embaixo, ela está subindo, 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 aí no máximo que ela pode subir. Então, aqui é ponto de máximo, e depois ela começa a descer de novo. Então, quando tem concavidade voltada para baixo, pessoal, ó, já falei isso umas 10 vezes para vocês, tá? Várias respostas corretas aqui, mas eu também tenho respostas erradas, a gente não pode errar mais isso. Então, ó, concavidade voltada para baixo, ela tem ponto de máximo, porque é o máximo que ela vai subir. Onde que é o ponto de máximo? No ponto aqui do vértice, tá bom? Então, ó, respostas corretas, beleza. Respostas erradas aí tem que tomar cuidado, tá? Ela teria ponto de mínimo se ela tivesse concavidade voltada para cima. O A é positivo, ó. Ela desce no máximo que ela pode descer, ó. Aqui ela não desce mais, então ela tem ponto de mínimo. Então ela volta a subir, tá?
Beleza? Percebi também que várias pessoas que estavam com dúvida nessa história de ponto de máximo e de mínimo já estão me respondendo corretamente aqui no chat. Tá? Muito bem, galera. Parabéns. Vamos descer, pessoal. Vamos lá. Vamos ver o que tem mais pra gente aqui. Tá? E aí a gente acabou aqui essa primeira parte. Certo? Acabamos essa primeira parte aqui. Tá? Você tá com o seu material aí? Eu queria fazer uma questão agora com vocês aqui. Tá bom? Então pega seu caderninho aí de matemática agora. Eu acho que não vai dar tempo da gente corrigir a lista, tá? A outra lista, mas não tem problema, a gente vai continuar fazendo as correções dela ainda, tá? E eu coloquei uma questão número 4 aqui para a gente fazer, tá bom? Então vamos fazer aqui rapidinho, pega seu caderno de matemática, copia essa questão aí. As coordenadas do ponto máximo de uma função f são 3, 4, sabendo que um dos zeros dessa função é igual a 5. Pessoal, eu vou te dar 1 minuto para você resolver essa questão. Se você não conseguir resolver, a gente vai fazer juntinho aqui, tá bom? Então vamos lá? Com vocês aí. Quem está confundindo aí, conseguiu tirar a dúvida aqui agora, quando a gente falou da análise da função? Se conseguiu, beleza, tá? Se não conseguiu, a gente já tem aula gravada aí, vocês podem pegar as aulas, tá? Assistir as aulas, vocês vão tirar todas as dúvidas, tá? A gente falou disso lá no comecinho, tá? Então, vamos lá. As coordenadas do ponto máximo de uma função f são 3 e 4. Né? Sabendo que um dos zeros da função é igual a 5. Tirei essa questão aqui de uma provinha de concurso, tá, pessoal? Então, observe essa questão aí. Veja se você consegue fazer, tá? 1 minutinho. Não conseguiu, não tem problema, a gente vai fazer junto aqui, tá? Acompanhe aí comigo, tá? Opa. Isso, ó, é porque tapou aqui a questão. Aqui, pronto, é porque está tapado, tá? Pessoal, ó, as coordenadas do ponto máximo de uma função f são 3 e 4, sabendo que um dos zeros dessa função é igual a 5, determine o valor do outro zero, tá bom? Beleza, pessoal? É que ficou tapado aqui, a fórmula ficou em cima. Então, o que ele quer saber é o outro zero da função, tá bom? Vamos lá? Zero da função é x1 e x2, lembra disso, hein? Já recebi respostas aqui. Beleza, vamos ver se está certo? Então vamos lá, pessoal. Observe uma coisa aqui. Se ele está falando que a coordenada do ponto de máximo as coordenadas do ponto de máximo, quando ele fala as coordenadas do ponto de máximo, isso aqui é a coordenada do vértice. Então, ó, coordenada do vértice são x vértice, olha aqui, x vértice e y vértice. Então, o que é x vértice? X vértice vai ser igual a 3 e y vértice vai ser igual a 4. Tá vendo, pessoal, o que está acontecendo aqui? Então, como que a gente vai resolver essa questão? A gente vai resolver essa questão usando a ideia do x e y vértice. Como é que eu faço, professor? Pessoal, vamos observar uma coisa. Se eu tenho já o valor do x vértice e a fórmula para achar o x vértice, tá bom? A fórmula para achar o x vértice é x vértice é igual a menos, olha aqui, menos b sobre 2a, eu consigo achar. Mas eu também consigo achar fazendo a média aritmética de x1 e x2. E aí, gente, aqui tudo muda, porque agora eu vou ter todas as informações. Vamos ver se isso é verdade? Como assim, professor?
Ó, já avisou aqui que vai cair, tá, pessoal? Só dá tempo da gente terminar essa questão mesmo, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Vamos ver aqui essa questão. Olha, o x-vértice, a gente já viu aí que vale 3, tá aqui na questão. x1 e x2, vamos ver essa questão, pessoal. Olha, x1 eu vou falar que eu não sei, pronto. O x2 ele está dando ali que é 5. Isso tudo vai ser dividido para 2. Virou uma equação, pessoal. Se a gente multiplicar isso aqui cruzado, olha só o que vai acontecer. x1 mais 5, eu vou ter, ó, vezes 1, x1 mais 5, não muda nada. E 3 vezes 2 é igual a 6. Então, o que dá para a gente fazer aqui, professor? Já está resolvido praticamente. Olha lá. x1 a gente pode isolar, repete o 6 que está no segundo membro, e o 5 que está positivo passa negativo. Logo, o valor de x1 será igual a 1. Pronto, acabamos de achar o x1 na minha equação, usando só a teoria do y-vértice e o x-vértice, tá bom? Quem me respondeu aqui, usou essa ideia aqui do x e y-vértice para resolver a questão? Sim ou não? Isso. Pessoal, Isabelle colocou bem assim. Pessoal, eu usei a simetria. Porque se o ponto de x do máximo é 3, um dos zeros é menos 5, então 3 menos 5 é igual a 2. Então, se tirar se tirar o 3 menos 2, vai ser igual a 1. Exatamente. A gente pode fazer pela simetria. E outra coisa que a gente pode pensar, pessoal, galera, se liga, essa questão da simetria que a Isabelle está falando. O x-vértice fica exatamente no meio do x1 e x2. Pronto, está resolvido. Se eu tenho x-vértice igual a 3 e tenho o x1 igual a 5, né, ou igual a 1, tanto faz, o outro tem que ser igual a 5, porque o x-vértice fica exatamente no meio do x1 e x2. Então, dá para usar a simetria e achar a resposta. Tá bom, pessoal? A gente vai finalizar por aqui, porque não vai dar mais tempo, tá? E eu mando essa lista para vocês corrigida aí, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Até mais.